Olá, eu sou a Camila Duran, terapeuta energética, e está começando mais um Despertando Sua Deusa, o seu programa de autoconhecimento. Então hoje a gente vai trazer um assunto que é extremamente gostoso de falar, é extremamente delicioso de entender, porque fala muito sobre a nossa criança, a nossa infância e o que é realmente a criança interior. O porquê que é tão necessário falar sobre a criança interior dentro de qualquer terapia, sendo uma terapia energética ou uma terapia convencional, e o porquê que esse assunto vem à tona em todas as áreas da sua vida. Bom, vamos entender o primeiro contexto, o porquê que é a criança interior. Lembra quando a gente já falou aqui sobre crença limitante? Um pouquinho sobre o que é essa crença limitante, o que acontece? Pois então, a crença limitante, ela nasce a partir do momento em que você é criança. Então, todas as coisas que são ditas, que são faladas quando nós somos crianças, a gente acaba trazendo para a nossa vida adulta. Então, muitas vezes, aquilo que você hoje tem trava foi colocado lá na sua infância. No momento em que você precisa olhar para isso, você precisa resgatar isso na sua criança interior. Então, todos os seus sonhos, todas aquelas vontades que você não conseguiu manifestar quando era criança porque ouviu muito não, todas as vezes em que você quis, por exemplo, comer um doce antes da refeição principal, por exemplo, que você escutou não pode. Todas as vezes em que você escutou que você nunca ia ser de fato aquilo que você já estava manifestando quando era criança, como a carreira em si, ou as coisas espontâneas da sua criança, as particularidades dela, que foram surgindo. E que na realidade o que foi acontecendo é o seu pai e sua mãe e toda a sua família te moldando dentro de uma sociedade para você se encaixar e ser aquela coisinha fofinha que eles quiseram que você fosse. E aí com isso, a sua essência ela foi sendo apagada. Então, o porquê que a gente precisa trazer esse resgate com a criança interior? É realmente trazer a verdade à tona, a verdade de quem você é. Porque a criança em si, aquilo que você já mostrava quando era criança, aquilo que você já mostrava ser, mostra e diz respeito exatamente aquilo que você precisa manifestar hoje na sua vida adulta. Então, todas as dores, todas as renúncias, tudo aquilo que precisa ser feito de transmutação, de trabalhar esse interior, e tem muita relação de quando você estava lá, vivendo o seu mundo sem filtro algum, e aí veio seu pai, sua mãe, sua tia, sua avó, seus irmãos, começou a podar tudo isso, começou a colocar esses filtros para ser exatamente aquilo que você não é, para ser algo que não tem nada a ver com você. Então, a cura dessa criança é para curar as dores de um adulto frustrado. Hoje, se você tem alguma frustração na sua vida, se você tem algo na sua vida que você não conseguiu fazer, se você tem algo na sua vida que está travado, muitas vezes a dor que existe, a dor de olhar para si e de não querer cuidar é porque a sua criança está muito ferida. Se existe um adulto frustrado, existe uma criança ferida. E é necessário cuidar dela, é necessário curar. O que a gente precisa entender é assim,
no momento em que você olhar para essa dor, que você acolher a sua própria criança, de pegar e fazer um exercício muito simples, que eu sempre acabo colocando, né, para os clientes, de sentar no chão, se for possível, olhar no espelho na altura de que você olha para uma criança. Porque ela só vai conseguir se você estivesse conversando hoje com uma criança. Você precisa abaixar para conversar com ela, para realmente você mostrar para ela que não tem alguém mandando, comandando alguma coisa, que ela está sendo acolhida naquele momento, que você está explicando para ela. Porque às vezes o que você não foi ensinado que assim, o adulto ele não consegue compreender o mundo infantil por conta de querer impor. Não é porque ele tá afim de comandar, de mandar, manipular. É porque não é ensinado você conversar com uma criança em si. A gente não senta para conversar e brincar de modo de permitir que ela também mostre as coisas. Essa coisa do ego, quando a gente cresce, essa coisa do ego todo do adulto, da teimosia adulta, de achar que sabe tudo da vida porque tem mais tempo de vida, é uma ilusão. Você não consegue trazer de fato conhecimento. Você não permite brincar, você não permite conversar, para que ela consiga se sentir acolhida, tanto o seu filho, o seu sobrinho, afilhado, ou você mesmo acolher sua própria criança, você precisa sentar na mesma altura. Então, esse exercício de você sentar no chão, na frente do espelho, é para você conversar com a sua criança em si, para você conseguir entender ela e acolher ao mesmo tempo, de trazer esse acolhimento e mostrando para ela que você tá ali olhando para ela, mostrar que junto, tanto ela com você e mostrando a leveza do que é brincar, do que é essa ser espontâneo o tempo todo, de não ter filtro nas coisas, de quanto é genuíno a vivência dela, você mostrar que você está acolhendo ela. Então você permite que ela mostre para você que existe uma leveza, que existe uma esperança, que existe uma verdade, quanto para você mostrar para ela que você tá ali, que você agora vai cuidar dela, que não tem mais pai e mãe, é você, adulto, cuidando de você, criança. Então, por que existe essa permissão dessa troca entre o adulto e a criança? E aqui, é lógico, eu vim falar sobre a criança interior, mas eu também vou colocar já ensinando de como você deve conversar com a criança, outro ser, sendo seu filho, seu sobrinho ou alguém, né, enfim, que você percebe que tem algo ali que vai ser tocado numa ferida de uma infância, por exemplo, como conversar. Permita então essa troca de olhar desse modo. Se você está querendo conversar com outro adulto que você já percebeu que existe essa dor, alguma coisa desse assunto de infância, pega e senta junto com ele na mesma altura, conversa na mesma altura, olhando olho no olho, para que ele sinta que a criança dele está sendo acolhida. Então é assim, é um exercício que você vai usar com você, é um exercício que você vai usar com o seu filho, com o seu sobrinho, com o seu neto, e também um exercício que você vai usar com outro adulto. A partir do momento em que você tem esse entendimento, essa consciência de como conversar com uma criança, você consegue destravar em você e no outro várias coisas.
no ramo profissional mesmo, porque eu conheço até, né, muita gente que queria ser alguma coisa na vida e não foi, não cresceu naquela carreira, não foi seguir alguma coisa, porque ouviu um não muito forte, ouviu um que, não, você não pode fazer isso, imagina, né, e ouviu tirar sarro mesmo, daquilo que quando você era ali na faixa etária de uns até mais ou menos uns 7, 8 anos de idade, e que você foi podado de fazer algo que na realidade era natural seu. E aí agora quando você se olha como adulto, você não realiza. E aí você chora, você sente essa dor, você se frustra e você acha que é impossível. Na realidade não é impossível. Na realidade é só você entender. Alguém olhou para você e disse não. Só que isso te travou. Esse não ficou marcado porque te faltou confiança, te faltou um apoio, te faltou um acolhimento, uma ternura. Então, agora consegue trazer para o dia a dia o porquê que muitas vezes você olha para aquilo e fala, nossa, não posso. Nossa, eu amava comer tal coisa quando era criança, hoje eu não como. Será mesmo que você não come porque você não gosta mais? Ou porque alguém disse alguma coisa que, sei lá, você amava comer doce quando era criança, sei lá, sua mãe ou sua avó virou pra você e falou assim, você não vai comer porque você tá ficando muito gorda. Ou você amava comer cachorro-quente. Alguém chegou pra você e falou assim, nossa, você não pode comer isso. Você vai causar uma coisa assim na sua saúde que vai ser um absurdo. Aí hoje você não come. Aí você não permite que você vá lá e faça uma festa pra você, por exemplo. Ou quando você tá afim de ir num pula-pula, numa cama elástica, e aí você não permite a sua criança brincar, porque você olha pra você no espelho e você vê a imagem de um adulto e na realidade a sua criança ela tá lá gritando, manifestando que você quer brincar de alguma coisa, porque ela precisa estar presente na sua vida, precisa ter esse contato, porque se você não tem esse contato com ela, você não tem criatividade, você não manifesta o que é realidade para você, você não desperta o seu próprio eu, você não mostra quem você é em essência. Então vai percebendo, tratar a criança interior é tratar o hoje para você realmente ser quem você sempre foi na sua verdade, para você realmente ser o que de fato tá ali tão guardado, tão trancado, e tirar todos esses obstáculos, esses empecilhos, tudo aquilo que foi colocado. Então, tanto na terapia convencional quanto na terapia energética, a gente faz esse trabalho. Lógico que tem especialistas em tratar, né, a idade por idade, tem alguns terapeutas energéticos, holísticos, que eles passam para limpar o seu campo energético, assim, do 0 até os 5 anos, depois dos 6 até os 12 anos, e vai fazendo toda essa limpeza até chegar na vida adulta. É um longo trabalho, é totalmente intenso, a vivência é intensa, porque muitas vezes precisa voltar pro útero. Então, por exemplo, existe uma forma de você fazer quase uma regressão, na verdade, que chama Reborn, em que você faz a hipnose durante um processo de 3 a 4 horas, que você vai voltar lá no útero da sua mãe e trazendo todos os aspectos que estavam ali travados. Então é um tratamento
tratamento assim bem intenso de um dia, uma vivência bem forte, mas que traz muita cura, traz muito olhar. Claro, não é só uma única vivência que vai tratar toda a sua vida e pronto, resolveu e tá tudo certo. Isso é uma das formas que existem de ser tratadas. Como eu havia falado, então tem esse outro método que vai tratar do 0 ao 5, depois do 6 ao 12 e assim por diante até a faixa etária, né, que você se encontra hoje. Então, em resumo, para você entender de fato, a criança interior é quem vai trazer o seu caminho, quem vai mostrar a sua verdade, quem vai trazer essa conexão com o seu eu e vai trazer de fato se é necessário uma brincadeira, se é necessário comer um doce de infância, se é necessário até mesmo uma cor que você amava quando era criança. Será que existe isso dentro de você que você nunca mais falou, nunca mais mostrou pra você? Eu lembrei de uma música do Capital Inicial que fala o que você faz quando ninguém estiver fazendo. Então, pega essa frase e usa no seu dia para assim, aquele momento que você estiver com você, o que você tem vontade de brincar. Se você tiver alguma vergonha, não tá a fim de mostrar assim, porque a nossa criança ela se manifesta o tempo todo. Mas aquele momento que tá você com você, aproveita esse pedacinho, essa frase dessa música deles e aquilo que você tem vontade de fazer, que você não faz porque as pessoas estão te olhando, você tem essa questão com o julgamento, porque é algo da sua infância, aproveita, faz isso pra você, olha pra ela, cuida dela. Fala com ela de modo em que ela consiga entender também. Porque a gente acha que cresce, mas não cresce. Às vezes você tá com 30, 40, 50 anos, 80 anos, mas você ainda é criança. Você não cuidou dela. Você ainda parou numa idade. Você ficou ali preso naquela idade por conta de traumas que foram muito fortes. Então traz para você isso, traz esse momento de se levar para passear, se mimar, entender que você hoje vai cuidar de você e vai cuidar daquelas coisas que quando você era aquela coisinha fofinha, que às vezes a gente até chama de pirralho e não deveria. Porque a inocência de uma criança é o momento em que você percebe como que existe a pureza do ser humano. E muitas vezes o ser humano ele só vê um lado doloroso, ele só olha de um lado a julgar. Ele não olha para si de modo a respeitar, de modo a entender quem ele realmente é. Então, faz esse exercício de olhar no seu próprio olho e quando for conversar com uma criança, quando for conversar com outro adulto, olhe na altura dos olhos, nunca acima nem olhando para baixo. Mostre o quanto que você está ali na mesma altura, a igualdade, para trazer esse acolhimento, entendimento e consciência das coisas que existem tanto no seu campo quanto no campo do outro. Esse autoconhecimento da sua criança interior, ele é extremamente mágico para um processo terapêutico. Voltamos no nosso comercial e agora a gente vai dar continuidade da pequena introdução sobre as cartas do baralho cigano. Vamos conferir? Aqui na carta 15, a gente tem a carta do urso. O urso é uma carta muito interessante.
Traz uma carta se você está querendo saber de uma questão da pessoa ser mais dominadora. Fala sobre isso, é uma característica dela, porque o urso ele tem um porte muito grande, ele tem essa questão de ele ali tá andando, já chama muita atenção, mas na hora que ele fica de pé somente em cima de duas patas, você olha o comprimento dele e você se assusta. Ele é imponente, ele é um animal onde traz uma firmeza. Então, é a mesma coisa na hora que a gente vai fazer a leitura no campo do jogo, existe isso. A carta do urso, ela pode falar sobre a questão de um amigo que às vezes é um amigo, mas na hora que ele precisar te dar uma rasteira, ele vai te dar uma rasteira. Então, aquela coisa assim de abraço de urso, que é um abraço muito carinhoso, mas o urso, por ter aquela garra toda, ele pode te matar. Então, sim, pode trazer isso. Pode ser uma carta onde fala sobre uma questão de um relacionamento, saber se a pessoa é controladora ou não. Também. Numa questão financeira, por exemplo, ela vem aqui e dependendo, lógico, sempre que eu estou repetindo, das cartas que vem ao lado, ela pode trazer então a conotação de que ou você tem uma parceria com uma pessoa que sabe controlar o financeiro, que sabe ter essa conduta financeira, ou de alguém que vai te dar uma rasteira. Pode também então trazer uma conotação de talvez você tenha colocado algum obstáculo na sua vida que você não consegue enxergar com clareza as coisas, que você torna o problema muito maior do que ele realmente é. E aí é como se você enxergasse aquele problema, aquele assunto muito de uma forma assim, aquele assunto é um urso na sua vida, entendeu? Às vezes, assim, você pergunta sobre uma questão ali que tá pertinente na sua vida, mas que para você tá de uma certa forma confortável. Na realidade, ela tá te machucando. E aí cai a carta do urso. É mais ou menos essa conotação. Então, quando ele cai, é para falar assim, olha, presta atenção, você tá numa zona de conforto, só que isso tá te machucando. Parece que é uma parte muito gostosa de estar ali, mas não tá te acrescentando em nada. Por outro viés, né, por outro lado, existe uma forma dessa carta do urso trazer muito a questão de você ter uma força interior, ter essa conduta de ser uma pessoa forte, de que você aguenta aquilo que você está passando. Então, sempre vai depender da pergunta que você fez e das cartas que estão ao redor. Então, apesar de eu ter falado muito mais coisas, de prestar mais atenção nos pouquinhos, mas ela também tem esse lado muito mais positivo de entender que muitas vezes ela está mostrando para você que você tem força para sair da situação, que você pode sair daquela situação. Independente do que estiver acontecendo, o mundo pode estar caindo. Se essa carta estiver no seu jogo e você estiver perguntando se você tem condição de sair da situação de um emprego que você está e tá com algum problema na justiça, alguma coisa assim, mostra que sim, você tem condições de sair daquela questão toda. Carta 16. A carta queridinha para falar sobre espiritualidade. E por que isso? Carta 16 é a carta das estrelas. Fala sobre cura, fala sobre a espiritualidade em si, fala de você ter proteção espiritual,
fala de descoberta espiritual. Então, todos os lugares que você perguntar se tem algum tipo de proteção espiritual, se você precisa saber sobre algo da espiritualidade e ela cair, ela vai sempre falar sobre isso. Ela vai falar sobre algum processo de cura, vai falar sobre alguma questão que ainda está mal resolvida e você precisa olhar com mais carinho. Vai falar sobre os seus próprios guias, os seus anjos, estarem ali te mostrando o caminho para você se curar, para você trazer mais fé, mais segurança, trazer mais confiança na sua intuição. Então, se você pergunta se o seu desenvolvimento, seu entendimento com o lado espiritual tá bom ou não, se tem alguma coisa que precisa ser feita e ela cair no jogo, ela vai falar sobre isso. Vai demonstrar o que precisa ser feito. Se precisa fazer algum tipo de oração para que você saia daquela situação em si, algum decreto, alguma coisa dentro das terapias, das ferramentas terapêuticas, de um pedido de algo muito além daquilo que a gente está imaginando. Então ela sempre vai falar sobre cura e espiritualidade. É uma carta linda, ela é muito positiva e ela também serve de alerta de quando os seus mentores estão precisando te dar um puxão de orelha, que às vezes a gente precisa também do puxão de orelha deles. Carta 17, a carta da cegonha. Essa carta, ela é um pouco polêmica quando sai por um consulente que perguntou sobre filhos, porque a carta da cegonha, ela fala sobre uma gestação, porque ela também não é um tarô convencional, é representada pela carta da Imperatriz. A carta da Imperatriz normalmente fala sobre essa questão de gestação, de coisas um pouco mais demoradas, né, que levam a longo prazo. Então, a carta da cegonha, ela vai falar sobre essa questão toda. Se alguma coisa que você perguntou ali, se precisa ser olhado a longo prazo, se vai ter uma gestação daquele projeto, se vai ser um bom negócio. Também pode trazer coisas referentes à duração em si, mas de uma maneira assim, será que meu relacionamento ele tá sendo colocado de uma forma que vai durar por muito tempo? Se cair a carta da cegonha, pode ser que a resposta venha a ser sim, mas também ela, né, dependendo do que sair, dependendo do que você perguntar, pode ser que seja um alerta para você, para falar assim, cuidado que se você não está desejando nenhum tipo de gravidez, pode vir. Principalmente, aproveitando que a gente está com a número 13 aqui, se uma cai do lado da outra, aí eu não tenho outra coisa para dizer para você. Porque, de fato, se você perguntar isso, né, de relação, de um relacionamento, um casamento e tudo mais, claro, tem outras respostas além dessa, mas a principal é que tem uma gravidez aí, né? Tem alguma coisa relacionada à gravidez. Mas, é claro, a gente nunca dá uma resposta dessas muito concreta e sempre fala, olha, vai lá e faz um exame por garantia. Porque às vezes é só alguma coisa que está no campo. É importante eu ressaltar isso porque a leitura das cartas, ela vai dizer o que está no seu campo, o que está propício para acontecer. Não significa que é definitivo. Não significa que é o de fato que vai acontecer na sua vida.
toda essa explicação que eu tô dando de carta por carta, porque eu sempre venho trazendo essa lembrança do que depende do que tá do lado de cada uma. Exatamente porque elas por si só têm um papel, têm o que vai ser dito dentro daquele momento, só que nem eu falei aqui dessa questão da cegonha com a carta da criança. Isso daqui, desse exemplo da gravidez, é o que pode estar ali no meio. Então, se você não tiver afim, por exemplo, de ter uma gravidez naquele momento, né, e vier para falar sobre isso, então é exatamente esse alerta. Se você não está planejando nada do tipo, vem mostrando que no seu campo tá propício, e aí, né, melhor evitar fazer alguma coisa, né, do tipo, para que não ocorra. Já aconteceu, sim, né, de eu fazer a leitura para uma cliente, e aí na hora de fazer essa leitura, a consulente viu que ela estava mesmo realmente no período de fertilização dela. Então, é claro, o momento estava propício, a energia estava propícia para aquilo. Então, foi assim, foi um pequeno alerta por si só, para realmente, assim, se você não tá afim de engravidar, não saia com ninguém, não faça nada, porque tá muito certo de que ocorra alguma coisa aí para ter uma gestação. Em outros aspectos, como a carta da cegonha fala sobre negócios, né? É uma carta de ótimos negócios, então se você perguntar sobre parcerias, sobre coisas relacionadas a dinheiro, sobre coisas relacionadas a longo prazo, ela é extremamente positiva, tá? Se você quer saber de uma viagem, se você quer saber de algo a curto prazo, ela vai demonstrar para você que, olha, dá uma esperada, planeja melhor, vai percebendo que tem ainda coisas a serem planejadas de uma forma um pouco mais ampla para que tudo dê certo, tá? Para as coisas andarem de acordo com o que realmente é para ser, nada muito estabanado. Já que na carta 18 é a carta do cão, da carta do cachorro. O que essa carta quer dizer? É uma carta onde ela vai falar muito sobre amigos fiéis. Pode ser um amigo espiritual? Sim, pode ser um amigo espiritual. Se ela vier acompanhada, por exemplo, da carta 16, da carta das estrelas, é muito mais certeza de alguém que tem uma ligação com você no lado espiritual e trazer para você uma mensagem, alguma coisa, alguma resposta. Mas ela também fala sobre amigos físicos, que são fiéis a você, que falam a verdade para você. Se cai, por exemplo, dentro de uma questão amorosa, né? Se você quer saber do ramo amoroso, se o companheiro ele é fiel, se existe companheirismo dentro da relação, também fala sobre isso. Dentro de uma questão familiar, também vai falar sobre se existe uma harmonia, se existe companheirismo dentro da família, dentro do trabalho. Então, sempre voltado para esse lado de entender a fidelidade da pessoa, se você está sendo fiel a alguma coisa e o outro não está, né, sendo tão fiel assim. Então é uma carta onde você sempre vai conseguir trazer esses aspectos para o consulente, né? Então você sempre vai conseguir entender que existe ali um carinho,
existe um companheirismo, uma fidelidade e uma verdade, tá? Então essas foram as outras cartas para trazer mais desse conhecimento, desse entendimento, e eu vou voltar com as outras para entender melhor um pouquinho de cada uma delas e sempre trazendo essa resposta do que pode acontecer no seu campo, e lembrando também que a leitura de qualquer tipo de oráculo é um aviso, é uma previsão daquilo que está ali no seu campo, nunca é um decreto, tá? Eu espero que tenha clareado, tenha conseguido colocar isso para vocês e até uma próxima. Essas foram as cartas de hoje, mas semana que vem a gente vai continuar trazendo até chegar nas 36 cartas do baralho cigano. Agora a gente vai para um breve intervalo comercial e já voltamos. Voltamos do comercial e agora a gente vai dar continuidade sobre o divórcio energético, falando do divórcio energético dentro da mesa radiônica. Vamos conferir? Você já ouviu falar sobre mesa radiônica? Tem alguma ideia do que seja? Se você nunca ouviu falar, não sabe do que se trata, hoje a gente vai conseguir trazer um pouco do que é essa ferramenta, para que ela serve, e apesar do nome ser um pouco estranho, ele na realidade fala exatamente de situações onde a gente resolve tudo numa mesa, como se fosse realmente um pedaço de papel ali que a gente pode resolver todas as questões de uma única vez para realmente trazer o tratamento necessário para entender quem nós somos e uma limpeza, até mesmo de uma casa. Particularmente é uma das ferramentas que eu mais amo. Isso por conta da mesa ela ter uma multipotencialidade de tratar N assuntos e em todos os locais que você imaginar, achar que precisa fazer, você pode fazer. Até em relação a uma limpeza de casa mesmo. Então, hoje, dentro das ferramentas todas, né, dentro da própria ferramenta de mesa radiônica em si, existem milhares de mesas. Tem mesa só de prosperidade, tem mesa de 24 raios, tem mesa de cristal, mesa onde você vai fazer só voltado para a mulher, mesa de cada raio da fraternidade branca, tem mesa arcturiana, tem N formas que você possa imaginar da mesa radiônica. A mais famosa e conhecida é a mesa da Régia Prado, que foi quem realmente começou a trazer essa ferramenta para a gente começar a utilizar aqui na matéria, para poder transformar tudo isso, e trouxe essa ferramenta para realmente mudar a situação toda. O que é uma mesa radiônica em si? Como eu falei, ela é realmente um pedaço ali, que pode ser de uma cartolina, mais ou menos o tamanho de uma cartolina, onde a gente vai tratar todos os assuntos. Dentro da mesa radiônica, existem as ferramentas de cada um. Existe uma questão onde, se você tiver vontade, após fazer um curso, desenvolver a sua própria mesa radiônica. E é por isso que existem tantas opções assim no mercado. Existem tantas opções de formas de se tratar, egrégoras onde vai ser tratada. Tem mesa que vai ser utilizada para todos os assuntos. Tem outra que vai ser só para fazer um perfil de anamnese, para saber como é que o cliente está naquele momento. Tem mesas de ferramentas específicas,
como a própria desprogramação neurobiológica, ela tem a própria mesa radiônica dela. Tem a mesa, que, como eu falei, só de cristal, onde vai trabalhar a energia do cristal e também outras partes, né? Como os chakras. Tem a mesa, a violeta, onde são tratadas, né? Ou também conhecida como mesa rosa, que são essa mesa é tratado 12 raios, 24 raios. Então, todos esses raios que são considerados sagrados dentro das terapias energéticas. E a gente entende a hierarquia que existe no plano espiritual. Tem as que são separadas realmente de quem está na frente da fraternidade branca. Então, mesa de Saint Germain, de São Miguel, de Mestra Rovena, de Mestra Nada, N. Se você procurar uma lista, você vai achar todo quanto é tipo, até combo de curso só sobre mesas radiônicas. As que eu gosto muito são as que trazem energias que dá para trabalhar de uma forma universal. O que seria de uma forma universal? As mais conhecidas são mesas multidimensionais ou a mesa estelar. Então, elas vão tratar de assuntos com egrégoras de vários lugares. Não é só de uma egrégora em si, como eu falei antes, dessa relação de, por exemplo, a mesa que é voltada só com a energia de Saint Germain. Na verdade, ela não vai ser só de uma única egrégora ali. Ela vai conseguir trazer várias outras egrégoras para realmente tratar o que é necessário. Quando eu estou tratando de clientes, eu tenho informação de 3 mesas. Então, são as 3 que eu mais gosto de utilizar. E aí, o que eu vou falar sobre ela em si? Existem as ferramentas dentro dessa ferramenta de mesa, que são as básicas, né? Como em todas acaba tendo o lugar onde você vai colocar o seu dedo para você se proteger, né? De uma forma onde você pode também colocar alguma pedra ali para você auxiliar nessa proteção do seu campo. E como, por exemplo, um pedacinho de turmalina negra ou um pedaço de hematita para você conseguir trazer essa canalização assim do campo energético e não ter interferência no momento em que se faz a mesa. Outra ferramenta que também tem dentro das mesas, não importa qual seja, qual vertente que seja, que também é muito comum, são de vidas passadas, que aí traz, na verdade, o salto quântico, né? O salto quântico do passado, o salto quântico do futuro, para você poder cuidar dos chakras como um todo, então fazer o realinhamento dos chakras. A ferramenta Yeshua, que na realidade é o símbolo do nome de Jesus escrito, né? Ou também conhecida como dos nomes de Deus em hebraico. Então, normalmente você vai enxergar lá o símbolo, né? O símbolo com o nome de Deus, escrito Yeshua, só que em hebraico, e bem pequenininho, onde se faz as perguntas necessárias. O centro dela, que normalmente tem ali sempre algum tipo de portal para você colocar ali emanar e mandar de fato aquilo trabalhado, a situação toda trabalhada. Normalmente elas têm muito mais do que um portal, tá? É claro, hoje existe uma mesa totalmente diferente e renovadora da Regia Prado, que só tem um único portal e você não utiliza nenhum tipo de pêndulo. O pêndulo, ele é só para você saber qual que é a direção, qual é a ferramenta que vai ser utilizada ali na mesa radiônica.
E aí, o que ela faz de fato, né? O porquê que eu estou dizendo tudo isso para que você consiga entender o que ela faz. Como eu falei, as mesas, elas são multipotencialidades, né? São de tudo quanto é tipo de coisa que você imagina. E aí, essas ferramentas que eu falei aqui, elas são exatamente para tratar o que é necessário no seu campo. Então, uma mesa radiônica, ela pode ser feita antes, só para fazer uma limpeza no seu campo. E aí, dentro disso, você fez uma limpeza, você tirou larvas astrais, tirou obsessores, formas de pensamentos, alguma tendência de depressão, ansiedade, estresse muito forte. Se precisar ali fazer algum tipo de quebra de magia, a quebra de magia aqui também se trata de palavras onde a gente fala ou que a gente recebe. Então, as magias não é só aquela coisa que vocês estão acostumados a enxergar como algo místico, tá? Aqui as magias são também de coisas onde a gente se coloca na situação. Então, uma situação que tá ali complicada, que você não consegue sair daquilo e você não tem muita clareza daquilo. Uma situação onde o dinheiro ele tá ali. Vamos supor assim, que você tem o dinheiro guardado, mas você não consegue mexer naquele dinheiro. Tá empacado, tá estagnado. Então, você pode tratar assim isso na mesa. Então, como vocês viram, o divórcio energético ele pode ser feito na mesa radiônica. A mesa radiônica ela é extremamente ampla de várias coisas que você pode colocar no assunto, não só do divórcio, mas de várias coisas que você tem vontade de tratar. Então, se caso você sentiu um chamado para fazer uma mesa não dentro do divórcio, também pode ser feito. Se você tem alguma sugestão, alguma dúvida, quer fazer alguma pergunta, você pode entrar em contato conosco nas nossas redes sociais e enviar para a gente poder trazer aqui e esclarecer essas dúvidas, esses comentários, sugestões. E aí, quem sabe, a gente não responde a sua pergunta aqui no nosso programa.